Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos aqui novamente, finalmente, para gravar novamente o Descomplicando a Bíblia. Eu sei, eu demorei muito para fazer esse segundo vídeo. Fui muito cobrado sobre isso. Mas por que que eu parei? Por causa disso daqui, ó. Talvez agora aqui para mim tá um vazio, mas vocês vão ver que vai estar passando aqui todos os eventos que nós tivemos durante esses tempos e assim, tá muito corrido, mas eu quero trazer mais vezes o Descomplicando a Bíblia. Aproveitei agora o feriado de carnaval, enquanto tem muita gente aí pulando o carnaval, estou aqui gravando um vídeo e isso é muito bom, é uma bênção de Deus para poder trazer um conteúdo abençoado para os irmãos. Estou com a camiseta do nosso evento que nós tivemos esse final de semana, estou gravando na terça-feira do carnaval, né? Então, quero já falar que tivemos um evento impactante, também vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Que evento maravilhoso, que foi a nossa Almadege. E no canal iremos colocar alguns vídeos aí desse evento que foi sensacional. Já quero me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o Kelvin e vou fazer agora o segundo vídeo do Descomplicando a Bíblia. Ele vai ser referente aos capítulos 4 a 6 de Gênesis. Lembrando que o objetivo desse vídeo, em momento nenhum, é trazer alguma coisa complicada, trazer uma teologia apurada. Não, esse não é o tema do Descomplicando a Bíblia. O tema do Descomplicando a Bíblia e o objetivo dele é trazer para as pessoas que têm dificuldade de entender a Bíblia, ou então pessoas que não querem, às vezes, ler a Bíblia porque falam, ai, tem muitos nomes, ai, tem muitas histórias que eu não entendo, ai, tem palavras difíceis. Não, vou mostrar para vocês que não é tão complicado assim ler a Bíblia. A Bíblia tem uma dualidade, isso que faz ela ser magnífica. Ela é tão simples para um iletrado entender, como ela é tão complicada para um doutor ter dificuldade de entender. Porque depende muito da onde você vai cavar a Bíblia, da onde você vai buscar o conhecimento dela. Se você quer um conhecimento apurado sobre tudo o que acontece dentro da Bíblia, sim, você vai ter dificuldades. Mas se você quer um conhecimento simples, aquele apenas para você passar para as pessoas Deus através da Bíblia, então é simples. Eu vou mostrar para vocês como é maravilhoso esse livro, tá? Então vamos lá no capítulo 4 de Gênesis. Nós estivemos no primeiro vídeo falando sobre o capítulo 1 até o capítulo 3, onde nós falamos da criação do mundo e o primeiro pecado, que é o pecado original. Hoje nós iremos falar sobre os primeiros habitantes da Terra. Começando do capítulo 4, e aí eu tenho algumas separações, eu vou colocar aqui as separações, né? Primeiramente o versículo 1 a versículo 2, nós temos ali o nascimento de Caim e Abel, que nós vamos ver ali que conheceu Adão a Eva, né, que fala aqui no versículo 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Então aqui a gente já tem aqui uma palavra conheceu aqui é realmente para falar aquele ato que o homem e a mulher têm para ter o filho, como é criado os filhos. E conheceu geralmente é colocado na Bíblia. Então, quando você vê escrito conheceu, é relações sexuais ali entre o homem e a mulher. Tirem as crianças da sala. E teve ali no versículo 2, e teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. E no versículo 2 a gente tem o nascimento de Abel, em que ele era um pastor de ovelhas e Caim um lavrador da terra. Então, aqui no versículo 3, nós temos aí então, entre o versículo 3 e o versículo 4, que os dois filhos de Adão, né, Caim e Abel, trazem ofertas ao Senhor. Enquanto Caim traz frutos da terra, Abel traz ovelha, aquela melhor ovelha, aquele melhor para o Senhor. E aí no versículo 5, nós já vemos que Deus ele vê a oferta de Abel e gosta da oferta de Abel, mas não gosta da oferta de Caim, né? Ele se atenta mais à oferta de Abel, e isso traz uma inveja para Caim. Mas por que Deus ele quis a oferta de Abel e não quis a oferta de Caim? É simples. Abel trouxe o melhor para ele. Ele pegou o melhor para Deus. Já Caim, ele pegou algumas frutas ali e trouxe para Deus. Então não houve ali uma sinceridade, não houve o melhor. Nós, quando precisamos dar o melhor para Deus,
Então, quando você vier trazer o seu sacrifício, né? Hoje nós trazemos nosso sacrifício vivo diante do culto para Deus, é o melhor. É o melhor, a melhor adoração, é a melhor roupa, é a melhor em tudo, porque Deus quer o melhor. Entre o versículo ali 5 a 7, Deus sente a maldade na vida de Caim. Ele sente que Caim estava planejando algo e Deus o alerta. Deus fala assim: "Olha, Caim, 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 ó, cuidado. Eu estou sentindo mal e o mal está batendo na sua porta." E aí mais para frente no versículo 8, você tem ali o ato de homicídio cometido por Caim. Caim vai e mata Abel. Entre os versículos 9 e versículo 12 do capítulo 4, nós temos então Deus falando com Caim e dá a sentença. Vamos lê-lo? Ele diz assim, ó: "E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão?" E ele disse: "Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão?" Aí já é ainda ignorante ainda, Caim ainda é ignorante com Deus. No versículo 10 ele diz assim: "E disse Deus: O que fizestes? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra." Versículo 11: "Agora maldito és desde a terra que abriu a sua boca para receber da mão do sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás da terra." Ou seja, Deus já tinha dado uma sentença para Adão, né? Que Adão seria ali do suor de Adão, ele teria que plantar para colher. Agora, com Caim, foi mais pesado ainda. A terra seria mais difícil de poder lavrar, porque o sangue de Abel clamava na terra. O sangue de Abel que havia derramado na terra clamava. E ali então nós vemos que haveria mais dificuldade para Caim poder lavrar a terra. No versículo. E aí, versículo 12 ele fala, né, que seria fugitivo e errante. Ainda Caim seria fugitivo e errante. Nos versículos 13 e 14, Caim dá uma réplica para Deus. Ele fala assim: Mas é maior a minha maldade que não possa ser perdoada? Eis que hoje me lanço à face da terra, e a tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante da terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Ele já vê ele mesmo, ele já entende o peso que foi ali em cima da sentença que foi dada para ele, né? E aí ele fica preocupado, ele fala assim: mas agora eu serei errante e fugitivo da terra? E Deus, ele é misericordioso. Caim não merecia a misericórdia de Deus, mas Deus, ele é misericordioso. No versículo 15 do capítulo 4, ele fala: "E o Senhor, porém, disse: Portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse." Então Deus foi misericordioso com Caim, apesar dele não merecer. Caim não merecia perdão. E mesmo assim, Deus foi misericordioso. Entre os versículos 17 a 23, nós temos a descendência de Caim, o início então da raça humana ali, os primeiros descendentes ali da terra, que povoou a terra. E nós temos alguns destaques dentro dessa descendência, né? Nós temos alguns destaques. O primeiro é Lameque. Lameque foi o primeiro bígamo. O que é uma pessoa bígama? Pessoa bígama é aquela que não tem apenas uma mulher, mas se casa com uma, duas ou mais mulheres. Ele teve duas mulheres, em que cada uma teve filhos, né? E nós temos dois destaques ali de Lameque, ali, dos filhos de Lameque. O primeiro é Jabal, que foi o criador das tendas. Então, se temos pessoas que viviam em tendas, foi Jabal o primeiro que criou as tendas. E Jubal, que foi o criador de instrumentos musicais. Uma curiosidade aqui, outro fato interessante que fala de Lameque aqui, é que Lameque ele era muito debochado, né? A gente pode ver de acordo com os versículos bíblicos. Versículo 23, ele fala assim: escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Pisou no pé, ele foi e matou, né? Ele deveria estar brigando, porque ele fala que um feriu ele, e o outro pisou, então deveria ter alguma briga ali. E ele mata esses dois jovens, um homem e um jovem, e ele fala, né, que
Se Caim fosse vingado 7 vezes, ele seria vingado 70 vezes 7. Ele debocha daquilo que foi dado por Deus para Caim num ato de misericórdia. E nós temos aí também outro descendente aí também de Caim, que é Tubal-Caim, que esse foi o primeiro a mexer com cobre e ferro. Então, se nós temos aí espadas, faca, a sua tramontina aí, a sua faca guiso que cortava tudo aí, é por causa de Tubal-Caim, que foi o primeiro a mexer com isso, tá? Versículo 25, então, nós temos aí a descendência de Adão. Adão, ele volta a conhecer Eva, né? Volta lá, né, a conhecer, você já sabe o que significa, né? E aí ele tem Sete. E aí ele fala aqui, né? Porque Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou, né? Então Deus dá a Adão outro filho ali, que é Sete. E aí já vamos ao capítulo 5. Temos alguns destaques no capítulo 5. O primeiro é entre o capítulo 4, versículo 4 até o versículo 32, que é a genealogia de Sete, aquele que veio para substituir Abel, e esse buscava ao Senhor. Quando Abel morreu, e nós sabíamos que Abel ele era sincero na adoração a Deus, Adão ali perdeu o filho que buscava ao Senhor. E aí Deus então dá a Adão Sete, que é então a descendência ali, e de Sete sai o Filho de Deus, Jesus Cristo. E do capítulo 5, então, nós temos aí a genealogia de Sete. Sete foi dado ali, como eu falei, para ser o descendente ali, aquele que veio para iniciar o plano da salvação. Adão havia perdido Abel, que era aquele que buscava o Senhor, e Deus deu então Sete. E do versículo 4 até o versículo 32, né? Nós temos a genealogia de Sete. E aí nós temos alguns destaques nesses versículos. O versículo 24, nós temos a história de Enoque. É apenas uns 2 versículos, mas que fala muito, né? Enoque, ele buscava o Senhor, ele estava próximo, ele era tão próximo de Deus que Deus não o fez morrer. Deus o levou para ele. Enoque foi arrebatado, assim como Elias, Enoque também foi arrebatado. Ele estava aqui na terra, buscava o Senhor, ele era um homem tão abençoado que foi e nem viu a morte. No versículo 27, nós temos o seu filho, Matusalém, né? Matusalém, todo mundo brinca, né? Que quando alguém é velho fala que é Matusalém, mas por que Matusalém? Porque foi o homem que viveu mais tempo nessa terra. Ele viveu 979 anos e ele teve então Lameque. Não aquele Lameque arruaceiro, é outro Lameque aqui, tá? Nomes iguais, todo mundo tem nomes iguais, né? Talvez você tenha 2 Pedros, 2 Vítors na sua família, isso é super normal. E são ambas histórias diferentes. Lameque, então, tem o seu filho Noé, né? Matusalém tem Lameque, Lameque tem Noé. E todos nós conhecemos a história de Noé. Versículo 6, nós temos aí, então, o início do crescimento da raça humana. Entre os versos 1 a 4, eu quero lê-los aqui, e diz assim, ó. E aconteceu que, como homens começavam a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que os filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 127 anos, 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Aqui nós então temos alguns destaques, né? O primeiro destaque tínhamos 2 raças, nessa época já eram separadas por 2 raças, que eram os descendentes de Sete, que eram os filhos de Deus, e os descendentes de Caim, que eram os filhos dos homens. Tem um outro ponto que eu não falei anteriormente, e eu acho que é importante nós frisarmos. Que foi crescendo a humanidade, né? Foi crescendo ali vários descendentes. E fala no capítulo 4, que Caim tomou para si mulher, né? Tomou uma mulher para si e teve os filhos lá quando começou a genealogia. Falar-se da genealogia.
Mas que mulher é essa, né? Porque fala de Caim e Abel e quem são esses outros, né? Então, a Bíblia, ela não fala o nome de 100% das pessoas que viveram na época ali. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem um objetivo, que é trazer o plano da salvação para quem está lendo. Então, quem está lendo a Bíblia vai ver Cristo em todos os momentos. Então, assim, existia três pessoas de destaques nos filhos de Adão. Caim, que por ele veio a corrupção da terra de Adão, mas Caim foi aquele que trouxe a corrupção. Sete, que é representado aquele que trouxe a descendência de Cristo. Então, é os dois paralelos. E temos Abel, que é representado aquele que morreu, né? Aquele que deveria estar vivo, né? Mas morreu, que também é representado a Cristo, que Cristo ele vem à terra e morre. O povo não aceita, assim como Abel também não foi aceito. E os outros filhos de Adão não é falado, não se fala na Bíblia sobre os outros filhos de Adão. Mas sabemos que ele teve filhos e filhas. Como vemos aqui no capítulo 5, versículo 4, que fala: E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então sabemos então que Adão teve mais filhos e filhas, e daí surgiu, né? Tivemos que ter incesto, obviamente, e no começo teve, não era errado na época. Hoje é, porque nós temos pessoas totalmente distintas da árvore genealógica, mas se nós voltarmos à nossa árvore genealógica desde o início, chegaremos a Adão. Então, talvez a pessoa que você está casado hoje não seja próximo de você hoje, pois as árvores foram se ramificando, né? Você tem marido e mulher, aí tem filhos, aí os filhos vão se casando, vai se ramificando e vai se separando. Mas no começo teve que ter isso. Teve que ter. Caim e Abel teve que casar com irmãs ou primas, né? Ou então sobrinhas. Nessa época tinha que acontecer isso para a propagação da raça humana, tá? Só para explicar isso, porque talvez seja uma dúvida de muita gente, mas como assim? Como Caim teve filhos, sendo que só tinha Adão e Eva? Como que veio isso? Como que foi? É isso, tá? E aí, voltando aqui no capítulo 6, então, nós vemos esse crescimento, né, da raça humana, esse crescimento. E então, vemos ali que os filhos de Deus, né, como eu falei, havia duas raças, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus eram os filhos de Sete, e os filhos dos homens, os filhos de Caim. Os filhos de Deus, eles buscavam a Deus ainda. Os filhos de Sete, eles continuaram buscando a Deus. Já os filhos de Caim saíram totalmente da presença de Deus, como nós vimos no capítulo 4, que Lameque é um dos exemplos desse, mas todos os outros filhos de Caim não buscavam ao Senhor, então nós tínhamos separados duas raças: os filhos de Deus e os filhos dos homens. Mas aí, os filhos de Deus começaram a ver as filhas dos homens. E aí eles viram que eram bonitas ali, e aí começaram a misturar. E houve então mistura entre as duas raças, e aí a corrupção foi generalizada. E aí Deus vem no versículo 3 e diz: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Então Deus deu ali um tempo. Esses 120 anos existem muitas discussões. Não faz parte desse vídeo falar dessas discussões, mas se quiserem saber, colocaremos aqui, coloquem no comentário, que aí eu chamo o Cavalcante faz um vídeo legalzinho sobre isso, tá bom? E aí, no versículo 4 fala que havia gigantes na terra, ou seja, havia gigantes, e aí você vê que isso foi até Davi, porque Golias era um desses gigantes. Essa aí era o início, né, da raça humana. Você sabe que hoje nós não estamos em evolução, nós estamos em completa involução, em degradação geral. Você vê pelo planeta Terra hoje que não é o mesmo de anos atrás. Então, aí é o início, né, dos primeiros descendentes da Terra, tá? E aí, entre os versos 5 e 12, Deus se arrepende de ter feito o homem e decreta a destruição da terra. E aí ele encontra Noé e vê que Noé era segundo o que ele queria, né? E aí você tem no versículo 10 que fala que Noé tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé.
E versículo 11 fala que a terra já estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se da terra de violência. Então, nós já vemos ali que a terra já estava corrompida, e então Deus, né, como nós vimos no versículo 4, ele decide então que vai limpar a terra novamente ali. Esse é um tema para um próximo vídeo. Então, eu queria falar nesse vídeo sobre os capítulos 4 até o capítulo 6. Se gostou, deixe seu curtir, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo, que eu não vou demorar para postar, tá bom? Deus abençoe.